Então, pessoal, bem-vindos. Essa é a primeira aula de matemática financeira. Então, vamos começar, a trabalhar um pouquinho aí, colocar a nossa calculadora para funcionar, o nosso cérebro para funcionar. E eu queria começar dizendo o que é essa matemática financeira. Então, no primeiro slide aí eu coloquei, olha, é uma área da matemática, como eu já tinha falado lá no vídeo de apresentação, e que ela aplica conceitos para estudar a variação do dinheiro ao longo do tempo. Tá certo? É um tempo que vai vir, também a gente trabalha com essa perspectiva de futuro. Então, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com taxas de juros, e vamos trabalhar aí com os regimes de capitalização e alguns conceitos, tá bem? Na aula 2 a gente parte realmente aí para o estudo de juros simples, depois mais adiante juros compostos, enfim. Hoje a gente vai trabalhar com taxa de juros para ir se ambientando um pouquinho com o que a matemática financeira lida, tá bem? Então, nesse slide aí agora, nessa caixinha que abriu para vocês aí, vocês estão vendo ali uma ciência, que procura aliar métodos matemáticos aos fenômenos econômicos, financeiros do nosso dia a dia, na construção de todo um instrumental de métodos, processos de trabalho, objetivando fornecer respostas compatíveis a uma eficiente alocação de recursos, que geralmente são escassos, entre atividades competitivas, ou seja, a gente vai tomar decisões, eu vou por aqui ou vou por ali, qual investimento que eu devo fazer, qual gasto que eu devo fazer, tá certo? Então, atividades competitivas neste sentido aí. Então, ela tem como objetivos principais, transformação e manuseio de fluxo de caixa. Até está salientado aí em vermelho, fluxo de caixa. A gente vai estar trabalhando bastante com essa questão, o que é um fluxo de caixa, tá bem? Com a aplicação das taxas de juros de cada período para se levar em conta o valor do dinheiro no tempo. De novo, a obtenção da taxa interna de juros que está implícita no fluxo de caixa. Isso a gente vai estar trabalhando também. A análise e a comparação de diversas alternativas de fluxo de caixa para a gente tomar a melhor decisão possível, pelo menos com as informações que a gente tem até o momento, tá bem? Então a gente está trabalhando sobre uma análise objetiva, não existe subjetividade, existe objetividade porque são aspectos quantitativos, tá certo? Nós vamos chegar a números reais. Então o que é um fluxo de caixa, Então tem ali um desenho agora, ali nesse próximo slide que vocês estão vendo ali, onde eu vou ter demonstrado entradas e saídas de dinheiro, tá certo? Vamos chamar de receitas e despesas, tá? Neste momento. Então, aí no momento 0 eu vou ter ali uma seta para cima, então um movimento ascendente, positivo. No momento 2, no momento 1, um movimento descendente, negativo. No 2 e no 3, positivo. E assim tem como eu colocar ali, mapear o que aquela análise, que eu estou querendo elaborar, planejar ela, como ela está, digamos assim, como ela vai me ajudar, então, para tomar a minha decisão, ou até mesmo para gerenciar aquilo que está ocorrendo, então, aquele fluxo de caixa momentâneo, assim, tá bem? Então, a gente vai percorrer esse fluxo aí numa unidade, então, de tempo, certo? Indo adiante, então, a gente começa a trabalhar assim com alguns conceitos, que espero que fiquem cada vez mais corriqueiros para vocês, Então, quando a gente fala em capital, dependendo da disciplina onde a gente está lidando, ela vai conceituar de determinadas formas. Na matemática financeira, o que é um capital? É a mesma coisa que valor presente ou valor atual. Então, a gente tem que se acostumar com essa nomenclatura. Se vocês forem pegar alguns livros que tratam de matemática financeira ou engenharia econômica, vocês vão ver que não tem assim, não é todos que tratam mesmo. Capital aqui é assim, no outro lá vai tratar um valor atual, no outro um valor presente, as fórmulas parece que mudam, mas não muda. O que muda é a nomenclatura, tá certo? Então assim, capital, o que é um capital? O que é um valor presente ou um valor atual? É o hoje, o agora, Então, qualquer valor expresso em moeda, em dinheiro, até um bem comercializável, enfim, e disponível em determinado momento. Capital é conhecido também como principal. Olha só, tem várias nomenclaturas por aí, tá bem? E juros, Juros. É a remuneração paga pelo uso do dinheiro. Eu acho que isso aí já simplifica bem. Depois tem outros conceitos ali, vocês podem
dar uma lida ali. A última frase vai dizer: é o rendimento em dinheiro proporcionado pela utilização de uma quantia monetária por um certo período de tempo. Acho que é uma ótima explicação já para o que vem por aí. Indo adiante, nós vamos trabalhar assim, em dois regimes de capitalização que a gente chama, tá? O simples e o composto, tá certo? Então nós temos aí uma tabela onde vocês estão vendo ali, olha, juros simples, certo? Tem um crescimento linear. Por que ele tem um crescimento linear? Porque no juros simples, que é algo que a gente não vê no nosso dia a dia, na nossa economia, digamos assim, né? Mas ele é extremamente útil para a fim de que nós entendamos como funciona a matemática financeira, certo? Então, é um juro. O que se faz no juro simples? Né? O que é uma capitalização simples? Né? Por que a gente estuda isso? Para que me serve isso? Bom, primeiro, eu tenho que saber o que é. E o que é vai me dizer assim, olha, eu tenho um capital, R$100, e os juros é de 10% ao mês. Tá certo? O juros de um cartão de crédito hoje em dia, por exemplo, né? Se tu não paga o total no vencimento. 10%. Então, de 10%, R$110 vai somar, né, no final do segundo mês, tá certo? E no final no mês seguinte, em juros simples, eu não considero aquele juro que gerou junto ao capital. Eu só vou remunerar lá no segundo, no terceiro período, somente a taxa de juros, que eu falei que é 10% ao mês. Então eu vou agregando ao capital somente 10 a cada mês. Certo? É uma situação que a gente não vê mais na nossa vida real, não é isso? A não ser quando a gente pede emprestado por alguém da família, né? Às vezes não cobra nem o juro simples, né? Cobra só o capital, né? Tá bem? Então, em juros compostos, aí é uma outra questão, é o que a gente vê na nossa realidade, tá? Se eu tenho R$100 aqui agora, né? Se eu peguei emprestado R$100 e vou daqui a um mês pagar 10% de juros, eu vou pagar 110. Se eu não pagar no primeiro mês, eu vou pagar lá no segundo, eu vou pagar 110 mais 10%, ou seja, mais 11. Eu vou pagar 121. Então, meu capital está sempre crescendo. Os juros de determinado período, que neste caso que eu estou usando de exemplo é o mês, ele vai incidir sobre o capital e os juros. Tá certo? Então, isso é juro composto, né? Vai compondo aí, né? Vai sempre ampliando, então. Tá certo? Bom. Taxa de juros, então, representa a razão entre o juro. Aqui eu não estou trabalhando com juros, veja, aqui é a taxa, é aquele percentualzinho mesmo, tá certo? Olha só, representa a razão entre o juro e o capital. Normal, né? Então, normalmente é representada em forma percentual, seguida da especificação do período de tempo a que se refere. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí, 8% a ponto, ao ano, certo? Se fosse ao mês, A.M. Ao dia, A.D. Tá certo? Ao bimestre, ao semestre, ao trimestre e assim sucessivamente. Então vamos nos acostumando com isso aí. Isso aí tem que andar rápido aí no pensamento, tá bem? Na análise. Então, para efeito de cálculo, né, nós vamos utilizar... Como é que a gente especifica uma taxa de juros na nossa fórmula lá que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, para efeito de cálculo, é utilizada a taxa que a gente chama de taxa unitária, que é esse quadrinho que vocês estão vendo aí agora, taxa unitária. O que é isso? É igual a eu pegar a taxa que eu tenho lá de juros, lá que meu cartão lá, enfim, está me prometendo também o banco um percentual de remuneração sobre o dinheiro que eu vou aplicar, aquela taxa de 2, 1, 3% ao mês, por exemplo, né? E vou dividir ela por 100, certo? Aí eu vou ter a taxa unitária. Isso é uma convenção que a gente usa em matemática financeira. O exemplo que vocês têm ali, 15% AM ao mês, né? Vou dividir por 100 e vou ter ali 0,15 A.M. sem o percentual, tá certo? Porque senão seria 0,15%. Tá? Vamos atentar muito para isso assim. A gente tem que saber, temos que trabalhar bastante ali, como a gente faz essa alteração aí, essa adequação para inserir lá na fórmula. Tá? Então vamos, coisa básica. Eu trouxe uma questão aqui que o Botelho, o Heitor Botelho, coloca para nós, tá? Que ele diz assim, olha, quando uma taxa é registrada em um documento, ela poderá retratar fielmente os juros que estão sendo cobrados ou poderá revestir-se de outro aspecto, né? Então, o que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho mais. Tá? Existe taxa nominal e taxa efetiva, principalmente no nosso mercado, né? Que a gente trabalha, na verdade, com juro composto, tá? Que tem juros sobre juros, né? Então, receberá, então, denominações diversas que no estudo de juros simples não apresentam um grande problema, mas que exigirão um cuidado maior
por ocasião do estudo dos juros compostos. Assim diz o Botelho ali. Tá? Bem, o que é uma taxa, então, exata? É bom prestar bem atenção nisso, né? O que é uma taxa exata? Estão vendo ali na apresentação, taxa exata considera os dias conforme o calendário anual, ou seja, 365 dias ou 366 dias, né, se for um ano bissexto, né, no ano. Fevereiro às vezes tem 28, às vezes tem 29, é isso que qualifica o ano ser bissexto ou não, né? O ano bissexto é 29, fevereiro vai até 29 e os outros restantes do mês aí, ou é 30 ou 31, como já está convencionado, certo? Então como é que eu sei se um ano é bissexto? Eu pego o ano ali, eu pego os dois últimos dígitos somente, 2015, por exemplo, divide por 4, se não restar, se não der o meu resultado não for o número exato, né? Sem vírgula, melhor dizendo, então é sinal que eu não estou num ano bissexto. Então, fevereiro vai até 28, isso aí, então, eu estou trabalhando com uma taxa exata, né? Vai fazer lá um exercício, tá lá. Utilize a taxa exata, ou juro exato, ou civil. Exato ou civil, já sabe que é 365 dias ou 366 dias, tá bem? Então, tentem gravar que o exato é o nosso, tentem fazer aí decorar, digamos, pode ser melhor, para memorizar, melhor dizendo. Taxa comercial. Taxa comercial se difere da taxa exata porque considero, né, como se todos os meses houvessem 30 dias, igualmente. Né? Então nós teríamos 30 vezes 12, 360 dias no ano. Esse é a taxa comercial. Tá? Então, para facilitar cálculos, geralmente no comércio aí se usa a taxa comercial, que também então vamos estar trabalhando então com juro comercial ou ordinário. Esse é o nome, tá? Vamos adiante. Trabalhar um pouquinho nessa questão aqui, pessoal. Olha, nós vamos voltar a trabalhar com taxa efetiva, certo? Então hoje a gente só vai dar uma pincelada. A efetiva é aquela realmente que tu vai desembolsar. Porque às vezes um contrato pode vir dizendo, olha, a taxa é tanto ao ano, mas se ela é capitalizada mês a mês, com o regime de juro composto, na verdade não é aquele juro lá que está lá colocado, não. Se é capitalizado mês a mês, 1% ao mês, tá certo? É diferente de 12% ao ano. Tá? A gente vai ver isso aí com calma. Então a taxa efetiva é a taxa que está sendo referenciada ao período que está sendo capitalizado, ou seja, ao tempo pelo qual o capital é aplicado. Olha o que diz ali no exemplo. Taxa de 140% ao mês capitalizados mensalmente. Opa, aí tá ok, tá certo? Essa é uma taxa efetiva. A gente vai fazer alguns cálculos aí no decorrer do nosso estudo. Tá? Taxa nominal, bom, é a taxa dada em desconformidade com o período de capitalização. É que a gente tem que tomar cuidado em juros compostos. Né? Isto é, o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquele a que a taxa está referida. Exemplo, taxa de 340% a cada semestre, com capitalização mensal. Aí é diferente, eu vou ter que pegar o 340, vou dividir por 6 e aí sim eu vou ter que ver qual é o montante que eu vou ter lá no final, né, da aplicação, digamos, do meu capital ou se eu peguei dinheiro emprestado. Tá bem? Então passamos de taxa efetiva, taxa nominal, vamos retornar a isso com o tempo. E para fim assim, mais exercício mesmo que a gente tem agora nesta primeira unidade, em referente a taxas proporcionais, que está ligado diretamente a juros simples, capitalização simples, e depois taxas equivalentes, que está relacionada a juros compostos. Tá? Sendo que nas nossas próximas duas unidades, a 2 e a 3, nós vamos trabalhar com regime de capitalização simples. Somente a partir da quarta unidade que a gente vai, então, trabalhar com regime de capitalização composta. Tá? Então, vamos lá. Taxas proporcionais. O que está escrito aí nesse slide aí? Vamos lá. Taxas de juros fornecidas em unidades de tempo diferentes que, ao serem aplicadas ao mesmo principal ou capital ou valor atual, durante o mesmo prazo, produzem um mesmo montante, valor futuro, acumulado no final daquele prazo no regime de juros simples, certo? Então, quando eu falo em capitalização, pode ser mensal, mas o prazo total pode ser anual, bem? Então, são taxas proporcionais, tá? A gente retorna agora aqui, por exemplo, né, com essa atividade aqui que eu coloco aqui para nós. Exemplo, diz ali, calcule a taxa mensal, que era o mês, proporcional a 0,5% ao dia. Como é que eu resolvo esse exercício? Olha, como um mês
é igual a 30 dias, proporcional ao juros simples, como um mês é igual a 30 dias, então 0,5% eu só multiplico pelo número de dias. Estou tratando aqui de um ano, né, um juro comercial, vamos dizer, certo? 0,5 vezes 30 eu tenho 15% ao mês. Logo, a taxa de 0,5% ao dia é proporcional à taxa de 15% ao mês. Só fiz a multiplicação, certo? Vamos partir para um outro exemplo aqui. Ó. Qual a taxa anual proporcional a... Alternativa não, questão A. 6% ao mês e B, 10% ao bimestre. Então, está perguntando calcular a taxa anual e é nos dada a mensal e a bimestral. Tá? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Mesma coisa, solução está ali. Ó. Letra A. Como um ano tem 12 meses, tá certo? E a alternativa A me diz que a taxa é 6% ao mês, basta então multiplicar por 12. Uma conta mais que simples, não precisa nem de calculadora essa, hein? 72% ao ano. Proibido usar a calculadora aí, hein? Brincadeira, pessoal. Como um ano, agora para a questão B, como um ano igual possui 6 bimestres, então a taxa ao bimestre é 10%, basta eu multiplicar por 6 e eu tenho a taxa anual. Bem? 60% A ponto A ponto. Exercício 2, segue na mesma linha, tá? Eu vou só pular aqui o 2, depois vocês deem uma olhadinha e vou passar para o 3, que é no próximo slide. O próximo slide diz assim, calcular a taxa trimestral proporcional às seguintes taxas. Questão A, 24% ao ano e 6% ao semestre. Certo? Vamos lá, solução. Um ano tem quantos trimestres? 4. Bom, agora eu tenho a taxa maior, né, que é o ano, que é 24% ao ano, alternativa A. Questão A, estou pela alternativa hoje. É igual a 4 trimestres. Então, se eu tenho que calcular a quantidade de trimestres, eu tenho um ano, e o trimestre cabe em 4 trimestres num ano, então se eu quero o trimestre, eu tenho que dividir, tá certo? Por 4, que são 4 trimestres que cabe no ano. Eu tenho ali 24% ao ano, eu tenho que dividir então por 4. Aí eu vou chegar a 6% ao trimestre. Estou dividindo. Exemplos anteriores eu multipliquei. Agora eu tenho uma taxa maior, eu quero buscar menor. Tá certo? Porque o meu período ali é menor, que é trimestral agora. Tá bem? Vou deixar para vocês acompanhar depois em casa aí a próxima, que trabalha então com o semestre, procurando, né, a taxa trimestral. E passamos então para essa taxa equivalente. A gente retorna dela em juros compostos depois, tá certo? Lá na quarta unidade, como eu falei. Então agora a gente dá uma pincelada assim naquilo que poderia ser a primeira aplicação de uma fórmula, certo? Aqui para a gente entender um pouquinho taxas equivalentes, eu coloquei um conceito aí. Então, são taxas de juros, fornecidas em unidades de tempo diferentes, que, ao serem aplicadas a um mesmo capital, durante um mesmo prazo, produzem um mesmo montante, acumulado no final daquele prazo no regime de juros compostos. Lembra daquilo que eu falei de taxa nominal e efetiva? A efetiva e a equivalente agora estão se aproximando, tá certo? Porque na equivalente tem como eu ver se realmente qual é a taxa que eu estou sendo, digamos, ou pagando ou recebendo, tá? Vamos aos poucos aí. Vamos entender? Vamos lá. Cálculo de taxas equivalentes. Então não vamos ficar derivando fórmula aqui, tá certo? Então essa é a fórmula que a gente tem aqui para fazer um cálculo de taxas equivalentes. Eu quero saber agora, tá? Qual é uma taxa que se é uma taxa equivalente a outra, ou eu tenho uma taxa, eu quero descobrir qual é realmente uma mensal ou uma diária, tá? Então como é que eu faço isso aí? Eu tenho essa fórmula, 1 mais I. I é a convenção para taxa de juros, geralmente a mais usada. Nós, em algum momento ali, vocês vão ver, a gente até vai tirar esse Izinho e vai colocar um outro, numa outra fórmula, num outro tipo de raciocínio, para entender que nós vamos estar trabalhando então com uma outra matéria. Claro que dentro da matemática fiz uma outra matéria. Bom, se não é o I, então eu estou trabalhando então, sabe, com desconto, por exemplo. Tá? A gente vai ver lá na frente, então a gente usa um D minúsculo, que é para entender que a taxa de juros é uma taxa de desconto. Tá? Bom, taxa de juros, então, 1 mais I, taxa de juros, é igual a, abro parênteses porque tem uma potência, né? 1 mais IK sobre K. Opa, o que será esse IK? Está lá embaixo. E o Kzinho também, tá? Chamo de Kzinho aí. Tá? Onde I, o I ficou um pouquinho diferente ali a configuração da letra, né? Então, mas I,
taxa no prazo maior, pessoal. Tá? Por que eu estou botando aqui taxa maior? Nos outros slides eu coloquei prazo. Tá? Para vocês entenderem que tem alguns livros que vão trazer... Coloca taxa maior. Não, mas não é que a taxa não é maior no sentido de 12 é maior que 10. Não. É a taxa no prazo maior. Prazo maior entre ano e mês é ano. Então a taxa no prazo maior. Tá certo? Foi por gosto que eu coloquei isso aqui para a gente começar a entender cada vez mais. Ou, enfim, a gente compreender aquilo que a gente está fazendo. Daqui a pouco é um pouco mais automático assim. Tá? Então a taxa maior é o I. Tá? Um exemplo, se é anual, é o I. O IK poderia ser um mês, dia, semestre, bimestre, enfim. Ou 128 dias. Certo? É uma taxa em 128 dias, por exemplo. É isso que a gente vai estar fazendo agora aqui. Tá? E o casinho, né, como a gente chama, é a fração. Bom, eu tenho ano e tenho mês. O ano é a taxa no prazo maior e o mês a taxa no prazo menor. Quantos meses cabe no ano? 12. Beleza? Então o meu K é 12. Tá bem? Então... vamos ao exercício, uma prática, né? Qual a taxa anual equivalente a 8% ao semestre? Então pensem já, taxa anual, eu quero a maior, equivalente a 8% ao semestre, que é menor. Ok, vamos lá. Tá aí, né? Qual é o meu I? Não tem. Opa, é incógnito. Então a taxa, ó, que antes eu coloquei no slide anterior, taxa maior, prazo maior, entendeu? Taxa no prazo maior, ok? E K, é o que eu tenho. 8% ao semestre, e olha o que eu já fiz, primeira, transformei para unitária, taxa unitária, 0,08, dividi por 100, transformei para unitária, beleza? Depois já sai automático para vocês. Casinho, então, semestre, 2 no ano, né? Então, meu K é 2, em um ano cabem 2 semestres. Solução, peguei aquela fórmula lá da página anterior, coloquei ela aqui. Opa, não coloquei nem a fórmula, já coloquei os números ali já direto, né? Os dados do problema, tá? É 1 mais I, depois entre parênteses do outro lado, igual a 1 mais IK elevado a K. O que é aquele sinal ali, né? É um sinal para a potência, tá? Fica mais fácil assim da gente fazer, para a gente digitar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês vão fazer as atividades, né, agora da unidade 1, tá? Então a atividade está lá. Então lá, acho que são 15 exercícios, se eu não me engano. A matemática, então às vezes é mais difícil fazer que nem eu fiz aqui agora, né? Que tive que no PowerPoint criar fórmula ou copiar lá do Word, enfim. Vocês podem fazer no computador, ótimo. Vão me entregar a tarefa lá, vão salvar em PDF, né? E vão colocar a tarefa lá para ela ser corrigida, né? Ok. Mas vocês também podem pegar uma folhinha, papel ao máximo, papel ofício, o que vocês quiserem, né? Resolvam problema, digitaliza num arquivo só. Eu tenho lá 5 páginas. Digitaliza 5 páginas num arquivo, certo? E posta na plataforma. Essa é a maneira que vocês vão ter para entregar, tá bem? Então, abrindo um parênteses aí, lembrem disso, tá? Digitalizem ou façam no Doc mesmo, no Word ou outro BR Office e postem lá na plataforma. Desculpa, antes passam para um PDF. Então, vamos voltar no problema então, tá bem? Fechamos esse parênteses aí, tá? Então, nós temos ali, vamos seguindo o probleminha, né? Eu tenho 1 mais I é igual a 1 mais 0,08 na potência 2. Ok. Agora eu vou isolar o I, né? Então a gente vai ter que trabalhar aí nessa matemática aí, tá? O I ali, resolvo aquela potência ali, o 1 está somando, passa para lá subtraindo, tá ok? Então eu vou chegar em 0,1664. Lembre que eu estou querendo achar a taxa anual, tá certo? Bom... E me deu uma taxa, como vocês sabem, unitária. Por quê? Porque quando eu inseria no exercício, eu inseri ela unitária. Certo? Então eu tenho 0,1664. Senão a minha fórmula não ia funcionar com aquele 1 ali, né? Então vamos lá. 0,1664 eu tenho que então multiplicar por 100 para voltar àquela taxa centesimal, que é a que eu uso como percentual. E agora eu tenho a taxa ao ano equivalente. Certo? Olha ali. Ó. Logo, a taxa de 16,64% ao ano é equivalente à taxa de 8% ao semestre. Ok, juros compostos, tá certo? Por isso que não é 8 mais 8, 16, 2 semestres. Não, é 16,64. É a diferença do juro composto para o juro simples. Estamos trabalhando com juros compostos. Vamos lá? Um exemplinho, outro. Qual a taxa anual equivalente a 0,5% ao mês? De novo, né? Tem uma taxa maior, né, uma taxa que eu busco, que é a maior, num prazo maior, para essa mensal que eu quero calcular.
Tá ali, meu I, o IK eu já tenho, que é 0,5, atentem ali, dividir por 100, ficou 0,05, tá? Na taxa no prazo menor, ao mês. O meu K, então, 12 meses, né? Cabe em um ano, cabe em 12 meses, meu K é 12. Solução, inserir na fórmula, na potência, agora a minha potência ali, que é o Kzinho, é 12, né? Tá certo? Calculei ali o I, beleza, cheguei a 0,06168. Multipliquei por 100, tá certo? Então notem ali, na minha taxa unitária, 0,06168, eu considero até 5 casas depois da vírgula, digamos que a gente tem uma certa segurança quanto ao resultado. Tá? Então 5 casas depois da vírgula está bom. Agora, já quando eu transformo para a taxa centesimal, o que a gente está acostumado a usar? 2 casas depois da vírgula, que é o que a gente mais trabalha aí, tá certo? Então 6,17% ao ano, logo a taxa de 6,17% ao ano é equivalente à taxa de 0,5 ao mês. Bom, isso são taxas equivalentes. Agora tem uma derivaçãozinha que eu provoco vocês aqui em mais 2 exercícios, tá? Olha só. Qual a taxa mensal equivalente a 12,62% ao semestre? Agora eu quero o meu IK, né? É o meu IK que eu quero agora, é o meu I na taxa de juros no prazo menor. Então agora eu tenho o meu I, 12,62 ao semestre, AS. E o meu IK está em vermelho, ó, taxa mensal, prazo menor. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu posso fazer e 6 meses, né? Porque o semestre em um semestre cabe em 6 meses, beleza? Então eu pego aquela fórmula anterior que eu tinha e faço ali uma transformaçãozinha nela, né? Eu aplico as propriedades da matemática e vou então isolar o meu IK e eu então só insiro agora, a partir dessa fórmula, os dados que o problema me dá. Eu tenho a fórmula e tenho dados, que na verdade são 2 só, olha como é fácil isso, tá certo? Então eu calculo ali, ó, toco lá, apesar de ser uma fração, né? Minha potência é uma fração, não tem problema nenhum quanto a isso. 1 dividido por 6, coloca na calculadora ali, ou se está mais acostumado com a calculadora científica ali, já coloca, abre parênteses, 1 mais tanto, fecha, elevar na potência 1 dividido por 6 e já fecha um colchetes ali. Talvez seja melhor abrir um colchetes antes para fechar agora e depois menos 1, ok? Direitinho? Resultado, 1,02 menos 1, eu tenho um IK igual a 0,2 que eu vou multiplicar por 100, para achar o que é a minha taxa centesimal. Então, logo a taxa de 12,62% ao semestre, que é dado no exercício, é equivalente à taxa de 2% ao mês. Tá bem? Então, é uma aplicação de forma bem tranquila. Acho eu. Depois vocês me dizem que não é. Determinar outro exercício. Olha só. É uma outra possibilidade. Então, são 3 possibilidades. A gente queria saber a taxa menor, taxa no prazo menor, e agora é uma taxa um pouco diferenciada. Olha só. Determinar a taxa para 183 dias, equivalentes a 65% ao ano, no ano comercial, 360 dias. Então, 183 dias não se encaixa. Podia ser 42, 19, 27, 400, né, mais de um ano. E a gente quer saber qual é a taxa que é equivalente a 65% ao ano, ok? Por esses dias aí, isso é bem útil no nosso dia a dia. Então, quando K, né, é uma fração do prazo, que é a letra N, né? Ou seja, quando o número de períodos de K não se encaixa no período total, ou por exemplo, 183 dias não se encaixa bem assim num ano, um mês se encaixa, né? Um mês, 30 dias, tem 12 meses no ano e tal, tá certo? Então no período total usa-se a seguinte fórmula, tá bem? Então é uma derivaçãozinha daquela fórmula que a gente vinha desde o início fazendo lá, tá? Se for dar uma brincada com ela vai surgir essa fórmula aí. 1 mais I é igual a parênteses, 1 mais I, K, bom, e o D elevado na D dividido por o Kzinho nosso ali. Tá? O que é o D então? Onde D, esse D maiúsculo, é o prazo total, que neste caso é um ano comercial, que tem quantos dias? 360 dias. Por que em dias? Porque a taxa que eu quero é de 183 dias, tá certo? E K é o prazo para a taxa a ser calculada, que no exemplo é de 183 dias. Tá bem? Então, D é o prazo maior e o Kzinho ali continua 183 dias. Tá bem? Solução. Colei ali, já apareceu direto. Tá? Então, eu peguei aquela fórmula que está ali naquele quadrado em cima e inseri os meus dados do problema ali. Então, na primeira linha, vocês vão ter ali 1 mais 0,65. O que é o 0,65?
é a taxa unitária, né, que eu tirei lá do prazo maior, né, da taxa do prazo maior, que é 65% ao ano dividido por 100, 0,65, é igual a, abro parênteses, como estava ali, 360 dividido por 183, ok? Até aí tudo bem? Espero que sim, vamos adiante. Próxima linha, linha do meio, 1 mais 0,65, opa, o que eu fiz ali? Lembre que eu quero a minha taxa no prazo menor, é o IK, certo? Então eu tenho que isolar ele. Então na propriedade matemática, se eu estou com uma potência de um lado, eu posso passar essa potência então para o outro lado, trocando o denominador para o numerador, ok? Propriedade matemática simples, calculadora facilzinho resolve isso aí. Eu ainda fiz na terceira linha o próximo passo, que é dividir. Peguei 183, dividi por 360, ok? Me deu 0,5083. Tá? Então, estou lá com o IK quase que isolando ele, né? Então, passei por outro lado também 1 subtraindo e vou ter ali 1,2898 menos 1 é igual ao meu IK, que é o que eu quero. IK, então, que é os 183 dias, né? Me deu um resultado, 0,2898. Novamente, multiplico por 100, porque eu quero a taxa centesimal, aquela que tem o percentual, aquela que eu enxergo no meu dia a dia aí no mundo, né, no mercado. Então, 28,98% é a taxa para o prazo de 183 dias, equivalente a 65% ao ano. Tá bem? Então, três formas. Tá? Quando eu não tenho o prazo menor, quando eu não tenho o prazo maior e quando eu tenho ali um prazo a calcular que não se encaixa bem, né, digamos, na normalidade. Certo? Eu uso esse D maiúsculo aí. É os três tipos de exercícios que vocês podem se deparar. Bem? Bom, vai ter uns exercícios para vocês fazerem disso aí. Tá? Bom, taxas proporcionais e taxas equivalentes. Proporcionais é juros simples, taxas equivalentes é juros compostos. Tem uma tabela aí agora que vocês estão vendo. Vocês vão ver que a taxa na primeira coluna ali vai de 1 a 20 ali com alguns intervalos. 1 passa para 3, passa para 5, passa para 7. Só para a gente ver agora ali, olha a segunda coluna, né? Tu vai ter que 1% ao mês da primeira coluna, em juros simples equivale a 12, mas já em juro composto equivale a 12,68. É pouca diferença, né? Mas à medida do tempo que tu vai inserindo um juro maior, por exemplo, vamos pegar ali 10% vezes 12, em juros simples seria 120, ok. Mas quando tu passa isso para juro composto, já vai 213. Né? Olha a diferença que se amplia, porque é juros sobre os juros, né? Se o juro é alto, então mais juros sobre o juro mais o capital. Então é uma tendência exponencial, que a gente diz. Né? Então, o juro simples, a gente coloca isso aí num gráfico, a gente vai ver que é uma reta linear crescente e exponencial é o juro composto. Tá bem? Então ali, 20% na última linha é igual a 240% no sentido de juro simples anual. Né? Mas quando a gente trabalha isso aí, quando a gente leva aí para juro composto, né? Isso aí vai a 791,61%, tá bem? Então isso é para a gente ter uma ideia. Se vocês quiserem resolver esse exercíciozinho aí, também é bem interessante, assim, para ver se está correta a tabela aí que o professor colocou para vocês, né? Tá certo? Olha, então assim, ó, é o que a gente tem assim em termos práticos aí para essa semana, tá? Bom, mas aí vamos só conversar assim rapidamente sobre alguns conceitos. Vocês estão vendo aí, tem uma tabelinha agora aí, um quadrinho, melhor dizendo, e diz assim, olha, prazo ou período de capitalização. Tá? Isso é para a gente ir acostumando com isso. Tá? Então, é o tempo pelo qual o capital é aplicado. Beleza, é isso aí. Tá? Eu tenho um capital aplicado há um ano. Não importa. Bom, ele pode ter capitalização quinzenal, mensal, diária, enfim. Certo? Mas ele é um ano. Esse é o tempo pelo qual esse capital vai ser aplicado. Tá? Já vou pular para o próximo quadrinho, montante. Então, se acostumem com isso. Né? O que é um montante? Tá? Ou VF. Nas nossas fórmulas, a gente vai usar VF. VP, valor presente, valor atual, capital inicial, capital, VP lá, e no futuro, valor futuro, certo? Então, o montante é lá no futuro ou valor futuro, tá? É o resultado da soma do capital com o juro, no final de não sei quantos períodos de capitalização aí que a gente tinha ali para resolver, tá bem? Adiante, prestação. É a parcela contínua que amortiza o capital e os juros. Prestação a gente vai ver lá na unidade 6. Tá? Então, para a gente já ir se acostumando aí. Desconto, um abatimento oferecido sobre o valor nominal de um título ou sobre o montante de uma dívida a vencer. Tá certo? Se eu vou antecipar uma dívida, eu gostaria de receber um desconto por ela, não é mesmo? Capitalização. Tá? Então, é o processo de aplicação de uma taxa de juros sobre um capital. Quando queremos saber qual é o valor de um
futuro, né, um montante, um valor futuro, estamos querendo saber o resultado da capitalização do meu principal, ou seja, do capital. Então eu estou fazendo uma capitalização, mas também posso fazer uma descapitalização, certo? Por outro lado, a descapitalização corresponde à operação inversa, ou seja, saber o valor do montante, sabemos o valor do montante e queremos saber qual é o valor atual, certo? É como se fosse um desconto. Então a gente usa capitalização para o futuro e descapitalização a gente traz do futuro para o nosso presente agora. Presente é uma data daqui a uns dias, daqui a um mês, enfim, mas que saia lá daquele período final que a gente tinha acordado para uma outra data, isso a gente está antecipando algo, né? Certo? Então vamos adiante aqui. Para finalizar mesmo, tá? Então eu peço agora para vocês que resolvam os exercícios. Eu comentei isso no vídeo de abertura. O exercício que consolida realmente, é que nos testa para ver se o que ficou, o que não ficou. É normal a gente ter dúvidas, né? Atentem bem ali para a transformação de taxa centesimal para unitária para resolver os exercícios, porque daqui para frente vai ser muito, né, exercício, muita taxa unitária. Cuidem bem do que vocês estão trabalhando, tá? Elabore o seu formulário, já tinha comentado isso para vocês. A calculadora, então, é essencial, certo? Nesse momento já da matéria. E eu espero que vocês compreendam bem aquilo que a gente trabalhou nessa aula de hoje e perguntem, né? Ficou qualquer dúvida, entre em contato com os tutores, entre em contato comigo. Eu espero que tenham aprendido e que tenha sido um bom início a todos, tá? Vamos adiante. Até a próxima.